Vamos ler Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Querem, aquece os dedos aí, que eu já li o texto à vontade. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Vamos seus assentos. Peça a Deus para falar com você, apresenta a fome, tua sede a Ele, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós tivemos essa semana uma data que é a data de Natal, e é uma data muito controversa, porque infelizmente pegaram algo que era para ser algo muito puro, e não podemos negar que fora incluído uma série de atributos pagãos, uma série de adereços que não faziam parte, que nunca fizeram parte do verdadeiro significado do Natal, que seria o nascimento de Jesus. Sabemos que nem mesmo a origem dessa programação ela fora uma origem cristã. Haja vista que essa comemoração ela começa por volta do século V, na igreja tentando agregar pagãos. E ela pega a festa da Saturnália, nascimento do Deus Saturno, do Deus Sol, que acontecia entre 20 e 30 de dezembro, e dá a ela o
significado do nascimento de Cristo de uma forma disfarçada, atribuindo todo esse jogo de luzes que a gente está acostumado a ver, que na verdade fazia parte da adoração ao Deus Sol. Apesar da origem da festa ter sido um tanto distorcida e até hoje uma série de adereços pagãos estarem inseridos nela, é possível, em meio a tudo isso, retirarmos aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é reto. A Bíblia nos manda ver tudo e reter apenas o que é bom. Passarmos uma data como essa sem desperdiçarmos a oportunidade de refletirmos a atitude de um Deus que sai do seu céu, se esvazia de sua glória e vem à terra como um homem, como um menino, para sofrer e padecer a fim de nos conhecer. Hebreus, o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso, que ele veio para conhecer os nossos sofrimentos, a fim de compreender as nossas dores, de modo que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Aperfeiçoado em que, se ele já era perfeito? Mas aperfeiçoado no entendimento das nossas dificuldades, para que pudesse cuidar de nós. A vida de Jesus à terra, ela vai muito além do que simplesmente a morte na cruz. O sacrifício dele começa no momento em que ele sai da sua glória. O sacrifício dele começa no momento em que ele decide abandonar a sua glória celestial para ir morar em um lugar simples, para ir viver e ser humilhado entre suas criaturas, sabendo que não seria entendido, não seria aceito. O sacrifício dele se deu em cada dia daqueles 33 anos em que ele abriu mão de usar o seu poder e destruir cada pessoa que ele via pelas ruas cometendo pecado. Imagino eu com o poder de destruir a todos os pecadores passando pela rua e vendo pessoas se prostituindo, se drogando, roubando, e você saber que você tem poder na mão de simplesmente fulminar todo mundo. A paciência e a tolerância que Jesus teve que ter em cada dia que ele passou pela terra, presenciando cada coisa, foi um sacrifício diário que começa desde o momento em que ele sai do céu até o momento que ele é recebido no céu novamente. E vale a pena, apesar de tudo que foi agregado a essa data, apesar de sabermos que nem mesmo era essa data, já visto que a Bíblia diz que o anjo fala com Maria no 6º mês, que dá a entender que Jesus nasce no 3º mês, é só fazer a conta mais nova. Jesus nasce por volta do mês de março. Se colocarmos por paralelismo, aqui no Brasil cairia mais ou menos em janeiro. Mas já visto que o Réveillon de Israel bate mais ou menos aqui na gente, final de setembro, início de outubro. A data não é essa, os atributos agregados não tem a ver com ele, os adereços não tem a ver com ele. Muita coisa que muita gente leva para dentro de casa sem nem saber o que significa e traz maldição em vez de bênção. Não tem a ver com ele, não tem a ver conosco. Mas é possível pararmos nessa data e refletirmos o Cristo. E celebrarmos o verdadeiro Natal, celebrarmos o verdadeiro Jesus, a verdadeira razão pela qual nós estamos aqui. Alguém vai dizer, não, pastor, nós celebramos sua ressurreição. Sim, ele ressuscitou porque morreu. Ele morreu porque veio a esse mundo, e só veio a esse mundo para vir, ele teve que nascer. Então, apesar de não ser uma ordenança bíblica, não é errado, não é pecado, não é proibido você celebrar o Natal. Desde que você não use o Natal como desculpa para fazer uso de símbolos pagãos, de símbolos que não têm a ver conosco, que não têm a ver com Deus. Mas nós celebramos porque é uma data que eu louvo a Deus por termos ela, que mesmo os piores homens param para refletir. É uma data que as pessoas voltam para a casa de suas famílias e sentam-se à mesa, coisa que dificilmente fazem ao longo dos anos. E tem a oportunidade de sentar, de conversar, de se abraçar. E é uma data que de algum modo nos transmite uma grande paz. Porque mesmo muitos celebrando de forma errada, ela fala de Jesus. E quer por ignorância, quer por erro, ou quer por certeza, quando se mete o nome de Jesus no meio, a paz é uma consequência inevitável. A paz é uma consequência que não se consegue evitar, porque se nós colocarmos ele no meio de qualquer coisa, a sua presença transmitirá paz. Que alguns por ignorância vai chamar de magia de Natal.
Não tem a ver com a magia do Natal, mas tem a ver com a paz daquele que está sendo invocado diariamente no meio de uma festa pagã, onde o nome de Jesus ainda é lembrado. Mas eu quero voltar à profecia de Isaías 9, onde Isaías profetiza o nascimento desse menino. E ele faz menção, Isaías começa as suas profecias no capítulo 6, numa profecia de duplo cumprimento, ele fala sobre o nascimento de um menino a partir de uma virgem. E aquele menino que Isaías fala, nasce naqueles dias. Sim, o menino existiu. Porque a profecia de Isaías, ela tem um duplo cumprimento. Se nós pegarmos o original da palavra que Isaías fala, quando ele diz uma virgem conceberá, a virgem, a palavra que Isaías usa para virgem ali no hebraico, não fala de virgindade no sentido literal, mas fala de uma virgindade de útero, de uma mãe que ainda não, de uma mulher que era casada, mas que ainda não tinha gerado. E no meio de todas as profecias que ele estava profetizando no palácio naquele momento, e que ninguém acreditava nele, ele diz: eis que o Senhor dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Só que depois de profetizar para aquela mulher que está ali naquele momento, Isaías ele começa agora a profetizar a respeito do Messias. Ele tira a profecia do local e ele joga lá para frente. Ele diz: o principado estará sobre ele, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O que nós temos aqui no capítulo 9 é o que Isaías está confirmando no capítulo 7, no capítulo 8, e ele fala, colocando o verbo no passado, dizendo: o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E quando as pessoas pensam que ele está falando de nome daquele menino que acabaram de nascer, fruto daquela profecia local, mais uma vez Isaías pega a profecia e joga lá para frente, e diz: o principal estará sobre ele. Isaías ele era meio louco, porque ele foi um homem que viveu além do seu tempo. Eu imagino que quem viveu nos dias de Isaías disse: esse cara é doido. Isaías foi um homem que profetizou a respeito de Ciro 200 anos antes de Ciro nascer, e diz: eis que o Senhor levanta o seu ungido, chama de meu pastor, Ciro, que vai libertar o povo de Israel. Israel não estava cativo naqueles dias. Imagina as pessoas dizendo: para libertar de quem? Diz: não, ele vai trazer eles de volta do cativeiro. Mas Isaías, nós não estamos em cativeiro. Ele vivia muito além do seu tempo. Ele fala do Messias, ele sempre vai falar no tempo presente. Isso confundia as pessoas, porque ele foi um homem que viveu debaixo de tantas visões, e parecia que ele vivia mais no plano espiritual do que no material, ao ponto de, na hora de entregar a profecia, ele nem sempre remetia ao futuro. Ele falava como se as coisas estivessem acontecendo naqueles dias, porque a visão que ele tinha era tão realista, que em alguns momentos era como se Isaías se perdesse no tempo. Ele começa a dizer: o menino se nasceu, nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre ele. Ele tira o verbo do passado, joga no futuro, novamente confundindo as cabeças, e chamará o seu nome. E aqui ele aponta para Jesus, e ele vai dar 5 nomes que na verdade não são nomes, mas são características. Ele diz: ele é maravilhoso, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías vai apresentar em um único nome, ou em 5 nomes, características daquele menino que haveria de nascer. É interessante porque lá na frente nós vamos ver o anjo Gabriel repetindo as palavras de Isaías, dessa vez para José. Ele vai dizer: olha, José, não temas receber Maria, porque está se cumprindo a profecia que diz: eis que uma virgem conceberá. Só que agora Gabriel não usa mais a palavra virgem para falar de uma mulher virgem de ventre. Ele usa a palavra virgem para falar de virgem literal. Ele muda o verbo, ele muda o vocábulo, ele muda a palavra. Para nós no português ficou tudo do mesmo jeito. Ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A gente já chega no Emanuel. Mas vamos pegar um pouquinho sobre essas 5 características que Isaías vai dar para o Cristo, para o Messias que havia de vir, para o Rei eterno, para o Senhor que o povo de Israel aguardou, e que hoje nós desfrutamos da sua presença. A primeira palavra que Isaías usa para descrevê-lo é maravilhoso. A palavra maravilhoso aqui tem um sentido de extraordinário, de singular, de incompreensível. Isaías está
está dizendo a primeira característica desse menino é que ele será singular, é que ele será extraordinário e que ninguém vai conseguir compreender. A primeira característica dele é que ele vai ser tão extraordinário, tão espetacular, que ninguém vai conseguir entender ele, ninguém vai conseguir compreendê-lo. É interessante porque a gente vê isso se cumprindo em Jesus numa íntegra tão forte, ao ponto do mesmo João que vê ele entrando nas águas e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá na frente João manda os discípulos dizendo: é do mesmo Messias, a gente tem que esperar outro. Porque é difícil até para o próprio João, que profetizou e viu Jesus em glória, compreender como é que alguém tão maravilhoso, que vindo do céu, vivia uma vida tão simples. Ele era incompreensível porque era um Jesus maravilhoso, simples, puro, limpo, que deveria estar no meio dos doutores, dos sacerdotes, dos lugares mais santos do templo, e encontravam Jesus conversando com prostituta e pregando e santificando elas pelas ruas. Encontravam Jesus chamando ladrões como Mateus e colocando ele no meio dos seus discípulos. Encontravam Jesus pegando um homem como Judas, que ele mesmo vai dizer: Judas rouba a bolsa. Jesus coloca Judas como tesoureiro. Ele é incompreensível, é difícil de compreender. Jesus, Isaías acertou em cheio na sua descrição profética, porque quando a gente olha para a escolha que Jesus fez de 12 homens improváveis que estavam com ele, a gente poderia dizer: esse grupo tem de tudo para dar errado, não tem como dar certo, porque não tinha nenhum, pelo menos, com uma capacidade real que pudesse agregar alguma coisa para aquele corpo de discípulos e para o ministério de Jesus. Jesus não pega ninguém com a expectativa dessa pessoa ter algo a oferecer para ele. Ele pega pessoas totalmente desprovidas, porque ele ia dizer para essas pessoas: sou eu quem vou fornecer para vocês, sou eu quem vou agregar para vocês, sou eu quem vou transformar vocês. Ele era extraordinário e incompreensível, porque enquanto os fariseus aguardavam ele para jantares, ele fazia um jantar em casa para os publicanos, para aqueles que eram chamados de pecadores e ladrões. Ele era difícil de compreender, porque de um momento ele dizia: eu sou o filho de Deus, em outro momento ele curava alguém e dizia: vai, não conta para ninguém. Ele era incompreensível, porque quando alguém queria lhe atribuir uma glória além do que ele queria receber naquele momento, ele repreendia, ele mandava se calar, ele mandava não continuar, e os discípulos nunca conseguiram entender isso. O próprio Pedro, já no jardim de Getsemane, arranca a espada e arranca a orelha do maluco na tentativa de despertar Jesus para uma possível rebelião, e Jesus vai, abaixa-se no meio do Getsemane, pega a orelha do homem que veio guiando os soldados para prendê-lo e cura ele no momento da prisão. Como entender esse mestre? Por isso a primeira característica dele é maravilhoso. Ele era extraordinariamente singular. Ele era extraordinariamente simples. Lendo há alguns dias uma análise da inteligência de Jesus feita por Augusto Cury. Ele fala: esse homem tem que ter existido, porque é impossível ao ser humano conseguir criar um ser tão complexo e tão simples ao mesmo tempo, tão puro e tão severo, dentro de uma mesma personalidade, capaz de perdoar e de condenar sem manchar a sua reputação, com tamanha pureza e tamanha justiça, de modo que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender, aos extremistas religiosos que veem ele como um juiz pronto para matar, aos extremistas liberalistas que veem Jesus como aquele ser amoroso que também tolera qualquer tipo de pecado, e até hoje as pessoas não conseguem conciliar o amor dele com a justiça dele, porque se a gente diz ele pune, alguém diz não, então ele não é amor, se alguém diz não, então ele liberou tudo, alguém diz então ele não é justiça, porque a nossa mente tem dificuldade de compreender as características, o caráter, a personalidade de Jesus. Ele é maravilhoso. Só essa palavra já poderia descrevê-lo por completo. A segunda palavra que Isaías vai usar é conselheiro.
O termo conselheiro no hebraico aqui significa aquele que determina, aquele que planeja e aquele que executa um propósito. É interessante porque a palavra que Isaías usa para determinar conselheiro é aquele que planeja e aquele que executa. O que ele está dizendo? Quando nós entramos no conselho de Deus, Ele nem sempre vai te dizer o que fazer, mas Ele vai te chamar para assistir Ele planejando e executando aquilo que você não consegue. Ele vai te chamar e dizer: filho, vem e veja como eu faço. Vem e veja como eu faço. Ele é aquele que planeja e que executa o projeto. Ele é conselheiro de que modo? Porque quando nós chegamos perdidos diante dele, Ele nos apresenta uma solução. Mais do que você fabricar uma bênção, Ele te chama para entrar na bênção. Ele te chama para entrar no propósito. Olha o que diz em Isaías capítulo 28, versículo 29. Querem? Olha para a gente, Isaías 28, 29. Você lembra que a gente vai correr um bocadinho hoje. Isaías 28, 29. Isso. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque Ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. Você nunca vai desvincular o conselho da obra do Senhor, porque Ele não é aquele que te pega, te mostra um caminho e diz: vai lá, vai, se você acertar bem, se não acertar é porque não prestou atenção. Não, Ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. Porque essas duas coisas não se desvinculam, porque Ele te apresenta o caminho, e quando você começa a caminhar por esse caminho, achando que você está sozinho, que tem risco de se perder, você olha para o lado e Ele está caminhando contigo, dizendo: eu nunca te abandonarei, eu jamais te deixarei só, eu jamais te deixarei órfão, eu não te desamparo, eu caminho do teu lado. Ele ensina e vai. Jesus nunca quis admiradores, Ele queria discípulos. Discípulo é aquele que vai seguir os mesmos passos do Senhor. É por isso que antes de exigir qualquer coisa dos discípulos, Ele mostrava como é que se fazia. Porque você nunca consegue desvincular o maravilhoso conselho dele da sua grande obra. Você nunca consegue desvincular a palavra de Jesus da ação de Jesus. Nunca vai haver um contraponto entre a palavra e a ação. Todas as vezes que Ele liberar uma palavra, Ele vai ser o primeiro a fazer na tua vida. Ele vai ser o primeiro a executar aquilo na tua vida. Terceira característica de Isaías 9,6. Ele é Deus forte. Essa é a forma ocidental da gente falar a palavra El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E quando a gente fala do poder de Deus, eu preciso lembrar de Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Deus se apresenta para Abraão, dizendo: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Observe como esse texto apresenta algumas promessas. Primeiro uma apresentação, depois uma condição e uma promessa. Primeiro o Senhor está dizendo a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso tudo. Depois Ele diz: anda na minha presença, fica na aliança que eu estou te apresentando, e eu te abençoo, eu te multiplico. Abraão diz: eu vou ter que fazer o que, Senhor? Não, só fica debaixo do meu poder. Eu vou ter que fazer o que, Senhor? Não, só fica debaixo da minha guarda. Irmão, você entende agora por que você vai ver Isaías escrever, dizendo: desde a antiguidade Deus ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Toda divindade trabalha, todo povo, todo idoso, ele trabalha para acalmar a ira do seu Deus. Na sua divindade, o nosso Deus não diz: anda na minha presença, ser perfeito, fica debaixo da minha guarda, porque eu tenho poder suficiente para cuidar de você, para cuidar dos seus problemas, das suas aflições, daquilo que tem incomodado a tua vida. Mateus 28, 18. Jesus está saindo do túmulo. Depois de sair, ele encontra os discípulos, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo aquele poder de Gênesis 1,17, o Pai concedeu para mim. Eu tenho esse poder. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falamos
quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez saber o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito de por si mesmo a purificação por nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Ele está dizendo, havendo o Senhor falado de muitas maneiras lá atrás, por meio de profetas, por meio de cartas, por meio de visões, Ele fala agora por meio do Filho, para quem Ele deu todo o poder, e para quem, diante de quem Ele está sentado agora com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Ele está nas alturas, nos purificando dos nossos pecados. Quando o Senhor se apresenta como um Todo-Poderoso, queridos, Ele está indo muito além de uma exibição, como na nossa visão carnal parece ser. Quando Jesus era apresenta o seu poder em Mateus 28, 18, diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele não está querendo exibir um poder, e dizer: olha, gente, não é nada, como é que eu sou poderoso, veja como é que eu tenho poder. Não, ele não está querendo se exibir. O que Ele está dizendo para você é que agora em diante, pode confiar, porque eu posso solucionar qualquer coisa que estiver te afligindo. Pode confiar, porque não há barreira, não há problema que eu não vou poder resolver para você. Não é uma exibição, é uma promessa. Quando Jesus ele mostra todo o seu poder, Ele não está exibindo, não está dizendo: olha, é porque agora dá uma olhada como é que eu sou resplandecente, como é que eu tenho poder. Não, Ele está simplesmente dizendo para você: você pode ficar tranquilo, porque não há problema que eu não solucione. Você pode ficar tranquilo, porque não há soluções, não há situações que eu não resolva. Você pode ficar tranquilo, porque não há aflições que estão afligindo a tua mente que eu não possa dar uma solução. Você pode ficar tranquilo, porque ainda que seja impossível ao homem, como está escrito em Marcos 10:27, não será impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O Senhor, ao manifestar o seu poder, Ele está manifestando outro atributo. Ele está querendo que você tenha paz, que você tranquilize quando tudo em sua volta e todos à sua volta começarem a dizer: não tem mais jeito. Você pode descansar e desfrutar dizendo: o meu Pai resolve, o meu Pai consegue, o meu Pai tem solução, o meu Pai tem saída, o meu Pai tem resposta, e como Ele me ama, Ele não vai me deixar só. Aleluia! É uma pena, porque nos momentos que nós mais precisamos dele, é o momento que a gente menos consegue confiar. Os momentos que a gente mais precisa dele, é o momento que a gente menos consegue confiar. E na verdade são nesses momentos que, se a gente correr para o Pai, são nesses momentos que, se a gente correr para Ele, Ele tem respostas para nós. Ele tem resposta para as nossas vidas. Ele tem resposta para os nossos corações. Nessa semana eu passei por uma situação que eu precisava muito da direção de Deus. Precisava muito da resposta de Deus. Eu fui lá para o meu quintal, peguei meu violão, como às vezes eu gosto de fazer, e fui para lá 11 horas da noite, ficando tocando baixinho para incomodar os vizinhos, e orando e falando com Deus, olhando para as estrelas. 2 dias depois o Senhor me deu a resposta de uma forma tão ímpar, tão linda, tão gloriosa, e fazia tempo que eu não ouvia a voz de Deus de uma forma tão singular. E eu cheguei em casa feliz e falei com minha esposa: Deus nos respondeu. Porque nesse momento você tem que correr para Ele, queridos. Não adianta confiar que eu dizer que eu confio, que Ele responde, que Ele faz, que Ele pode. Se no momento que eu mais preciso dele, eu tento resolver por conta própria. Ele diz para Abraão: anda na minha presença e deixa que eu te abençoo. Anda na minha presença e deixa que eu te multiplico. Anda na minha presença e deixa que eu te prospero. Anda na minha presença e deixa que eu faço. Aleluia! Porque Ele tem poder e Ele gosta de usar esse poder por nós. O quarto atributo: Ele é Pai da eternidade. Olha que coisa linda. Eu quero ler com você Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. É interessante porque a palavra eternidade, ela quer dizer sem começo e sem fim. Então, antes que a eternidade fique muito folgada, ela diz: eu nunca tive começo, eu sou antes de tudo. Ele diz: eu sou teu Pai. Ah, mas eu sou antes de todo mundo. Ele diz: pois sou eu que te criei. Explique isso. Olha o que a Bíblia vai dizer assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo,
mesmo de eternidade em eternidade. Irmãos, se esse negócio é sem começo e sem fim, como é que pode passar de uma para outra? A gente volta lá para o maravilhoso, né? Incompreensível. Vai além do nosso entendimento, não dá para compreender. De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, pastor, mas não teve começo, não teve fim. Como é que passou de uma para outra? E pergunta para ele. Lá no céu a gente entende, porque a gente, apesar de não ser eterno, porque a gente teve um começo, a gente vai viver em eternidade, porque não vamos ter um fim. E um dia a gente vai entender esse negócio melhor. Deixa para quando chegar lá. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Aquilo que não tem começo foi Ele que criou. Não dá para explicar isso. Não dá para. Qualquer coisa que tentar para explicar isso aqui é só embromeixo. Não dá para explicar. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Aí Isaías vai falar assim: ó, como é que pode alguém tentar contender com ele? É um caco entre cacos tentando contender com o Criador. É por isso que quando o Jó deu um monte de sabido para o lado dele, ele foi lá para Jó nos capítulos 40, 41, 42 e falou assim: Jó, deixa eu te fazer umas perguntas, se você tiver resposta, eu te dou tudo que tu quiser. Ele começa dizendo para Jó assim: onde você estava quando eu dei limite para os mares? Onde você estava, Jó, quando eu peguei os raios e comecei a jogar de um lugar para outro? Onde você estava, Jó, quando eu sentei na beira do céu e chamei as estrelas pelo nome e dei nome para cada uma delas? E depois ele fazer um questionário básico e dar prova para Jó, dizendo: pronto, responde, é que você é tão bom assim. Aí Jó vai dizer: Senhor, eu falava de coisas que eu não sabia. Eu achava que te conhecia, mas eu só ouvia falar. Não, eu te conhecia pelos ouvidos, Senhor, mas agora os meus olhos te veem e eu vejo a tua grandeza. Aleluia! Colossenses 1,16. A gente deixou uma frase ali no início: aquele que sempre existiu, nasceu. Porque nele foram criadas todas as coisas, nele, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Falando de Jesus, do Filho. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas estão subsistindo nele, estão sendo sustentadas por Ele. Está em cima da mão dele. Na hora que Ele quiser, Ele vira e desmancha. Está subsistindo debaixo do poder dele. Eu quero te levar a refletir hoje o tamanho do Deus que você serve, meu irmão. Porque a gente tem medo de dor de cabeça, a gente tem medo de unha encravada, a gente tem medo de crente que tem medo de gato preto, que não passa debaixo de escada, que tem medo de sexta-feira 13, irmão. Olha o tamanho do Deus que você serve. Crente que ainda coloca os abusos de água atrás da porta. Crente que não faz simpatia, que não tem superstição, porque não isso aqui que dá azar. É que se a gente fizer isso aqui, não que dá azar. Eu lembro quando ele foi casado no mês de agosto, as pessoas chamavam, lembra disso? Mas aí, não casa não, porque dá azar. Esse negócio aí, olha, quem casa no mês de agosto não vive, casa no mês de agosto não isso, aquilo, outro, ele está vivendo, graças a Deus. Vocês vão viver também. A minha mãe casou na sexta-feira 13. Ela fala assim: meu Deus, aquela, imagina isso, bota 2 décadas antes. 3 décadas antes. Na qual as pessoas chamavam: você é doido, vai terminar com menos de um ano. Ela dizia: eu sei quem eu tenho crido. Ele vai se levantar e Ele vai cuidar de mim. Tudo que existe está firmado nele. João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Glória a Deus. Todo o poder nos céus e na terra é dele. Esse é o Jesus que nós celebramos nesse Natal. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós adoramos, igreja. No princípio Ele era a palavra, ou o verbo, queira como traduzir. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos até o 3. Ele estava no princípio com Deus, ele fala do Pai. E todas as coisas foram feitas por Ele. Está falando do Filho. Sem Ele nada do que foi feito se fez.
fala do Pai. Ele estava com o Pai. Aí a gente diz, não, então estava tudo no Pai, ele só estava acompanhando. Aí o versículo 3 explica, diz, mas todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que nós vemos aqui foi feito por ele. Colossenses vai mais além desse que nós vemos anteriormente, foi feito nele. Primeiramente nele, porque tudo que o Pai faz, primeiro ele cria dentro dele. Ele está dizendo tudo que o Pai gerou, tudo que o Pai formou, primeiro ele criou dentro do coração do Filho. Primeiro ele projetou dentro do Filho. Esse é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aí a gente chega no último, que diz assim, é príncipe da paz. Vamos ouvir as palavras dele, João 14, 27. Aleluias. Aleluia. Que você nunca mais aceite alguém te botar medo com coisas nessa vida, queridos. Que você nunca mais guarde superstição, nunca mais acredite em conto de carachinha. Você serve um Deus que é vivo. Você serve um Deus que é grande. Você serve um Deus que é maravilhoso. Ele diz, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo, não se atemorize. É interessante porque quando ele diz assim, a minha paz vos dou, Isaías é chamado de príncipe da paz. Isaías está dizendo assim, ele é quem governa a paz, é ele que tem domínio sobre a paz, é ele que determina que a paz vá para um e para outro, é ele quem despacha a paz, que ordena a paz, que libera a paz. E se nós servimos a ele, nós estamos debaixo de uma paz que não é igual ao que o mundo dá, porque a que o mundo dá é circunstancial, mas essa paz que nós temos agora é aquela que Paulo escreve aos Filipenses, dizendo uma paz que excede todo entendimento, que não pode ser compreendida pela mente humana, é que tem guardado os nossos corações diante dele. Aleluias! Aleluias! Colossenses capítulo 1, versículos 19, 20, 21, 22. A gente já vai finalizar, deixa eu falar um pouquinho mais dele. Aleluias! Porque foi do agrado do Pai, que pela plenitude, que toda a plenitude dele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, havendo por ele feito paz, Deus fez a paz por meio de Cristo, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, agora fala com a gente, que no outro tempo eras estranhos, inimigos do entendimento pelas nossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ele diz, nós estávamos mortos, nós estávamos abandonados, condenados ao inferno, mas aí Deus pega a paz e gera em Cristo, para que em Cristo fossemos reconciliados com o Pai. Reconciliação, que fala de alguém que estava de mal, que estava afastado, que não se falavam, que não se gostavam, ainda que o Pai continuava a nos amar, tanto que enviou o Filho, mas nós estávamos afastados dele, éramos odiosos por causa do pecado. Jesus pega o Pai, Jesus nos pega e ele nos une de volta em si mesmo, dentro do seu próprio coração. De que modo? Ele disse, eu vou para o Pai, eu vou entrar no Pai porque o Pai me ama. João capítulo 15, João capítulo 16, João capítulo 17. Mas Jesus faz algo que a gente ia aprender na história como cavalo de Troia. Ele diz, eu coloco vocês dentro de mim e eu entro no Pai, de modo que através de mim vocês vão para o Pai. Aleluia! A porta é estreita, irmão, ela só se abre para um, que é para Jesus e com verificação. A porta não é para nenhum de nós, ninguém tem condição de entrar no céu. Ninguém tem condição de entrar no céu. Lembra daquele cenário dos Salmos dizendo assim, abri a portões eternos para que entre o Rei da Glória. Porteiro ousadamente, imagina um certinho desse ano dizendo quem é esse Rei da Glória, vamos conferir o crachá. E lá de fora toca a trombeta e diz, rapaz, é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. A porta só abre para ele com conferência. Jesus olha lá do céu e diz assim, pai, tem como abrir a porta para alguém? O pai disse, sabe que não pode. Ele disse, então tem um jeito, eu vou lá na terra. João
João 14, versículo 1. Jesus aí apresenta um medo humano, porque ele estava com carne. Ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Tem gente achando que ele está lá no céu construindo casinha, né? Condomínio, minha casa, minha vida pra gente. Na casa do meu pai há muitas, mas já existe, está pronta. Se não tivesse, eu avisava. Se não fosse assim, eu gostaria de estar muito claro. Mas ele diz: eu vou preparar um lugar. E é aqui que dá confusão na cabeça de muita gente. Só que ele não está falando de céu aqui agora nesse final de versículo, ele fala de cruz. Quando ele diz: eu vou preparar um lugar, ele está dizendo: eu vou preparar um jeito que vocês entrarem nessa casa. Porque não tem como, vocês estão em pecado. É o que Jesus está falando para a humanidade. Aí no versículo 3, ele vai apresentar um medo. Tem um iníciozinho ali. Oh, gostei, isso aqui trocou, colocou em quando eu for. Na verdade, a original não era se eu for. Ele fala: e se eu for? Porque eu sei, porque ele estava em carne e ele temia não suportar o sacrifício. Ele disse: se eu for e vos preparar um lugar, ele não está falando de céu, ele está falando de cruz. Ele diz: eu virei outra vez. Quando foi que ele veio? Tem muita gente achando que esse versículo fala de arrebatamento. Não, arrebatamento a gente vai para Mateus 24. Aqui ele está falando do terceiro dia, quando ele levanta do túmulo, diz: agora todo o poder foi me dado. Eu virei outra vez e vos levarei para onde? Para o céu? Não, eu vos levarei para mim mesmo. Jesus está dizendo: pode ficar tranquilo que eu boto vocês tudo dentro de mim, para que onde eu estiver, estejais também. E que ele está dizendo assim: eu vou colocar vocês em mim, a porta vai abrir para mim. Você já pensou por que no arrebatamento, mesmo sendo o Espírito que leva a igreja, Jesus não vem até a terra, a Bíblia diz que ele vem só até as nuvens. É o Espírito que arrebata a igreja. Agora, se é o Espírito que vai arrebatar a igreja, o Espírito vai para o céu, qual a necessidade de Jesus sair do céu? Nada mais fácil ele ficar lá esperando o Espírito chegar para a igreja? Ele diz que não pisca de olho, milésimo de segundo para ver se dá o trabalho. Mas por que ele precisa sair do céu? Porque a porta do céu não abre para a gente. Aí ele sai, nos coloca dentro dele e entra de novo. Lá nas cartas do Apocalipse ele vai dizer assim: eu começo a tirar vocês de dentro de mim e vou apresentando ao Pai vocês por nome, dizendo: Pai, essa daqui é a Daniel, me serviu, Pai, passou um bocado para ele, mas está firme. Esse daqui é o Davi, Pai. Olha, Pai, que eu tinha que ele estava meio desanimado para ver se chegou aqui na glória. Esse aqui é o Yuri, Pai, viajava para trabalhar fora, mas quando voltava estava firme. Pai, está ali o pastor Daniel que serviu na igreja aí na glória, Pai, está firme. A irmã Maria, Pai, está firme também. Ele começa a nos apresentar, e à medida que ele apresenta, a Bíblia diz que ele vai dando novos nomes, e ele vai dando presentes, ele vai dando galardão, ele nos dá um corpo transformado, ele nos dá um corpo de glória, ele cumpre essa promessa de ser estará comigo para sempre. A porta se abre para ele. Mas antes de ir para a cruz, ele disse: eu vou, eu volto. Eu preparo o lugar e volto. Ele voltou no terceiro dia. E agora nós estamos aguardando o dia que ele vai vir para nos buscar definitivamente. Os levarei para mim mesmo, se você entender. João, no capítulo 14 ao capítulo 17. Se você entender esses 4 capítulos, eu estou falando isso aqui há uns 3 anos. Quem entender esses 4 capítulos, em todos os pormenores, de todas as revelações que tem dentro desses versículos, você vai entrar num nível de profundidade, de intimidade com Deus, que nada, nem ninguém será capaz de te afastar dele mais nunca. Porque o nível de revelação que Jesus dá no capítulo 14 ao capítulo 17, a gente lendo de forma despercebida, a gente não consegue entender. Mas quando a gente começa a analisar versículo por versículo, na profundidade da revelação, o que ele promete nesses 4 capítulos é um nível de intimidade tão grande que ele chega ao ponto de dizer no capítulo 17, já finalizando as promessas, dizendo: assim como eu sou um com o Pai e um com o Espírito, eu farei vocês um conosco e nós seremos um só. Você consegue entender o nível dessa promessa? Não dá nem para entrar nos detalhes dela, porque senão alguém acusa a gente de pregueresia. Porque o que Jesus está prometendo é muito grande. Jesus está prometendo vai muito além. Jesus está prometendo vai muito além das nossas necessidades. Mas dentre esses todos os nomes e características, existe um nome que não está nessa lista que nós lemos aqui, mas que está lá no capítulo 7, que eu já citei aqui, capítulo 7, versículo 14, que é o nome Emanuel. Ele não está na lista que nós acabamos de ler no capítulo 9.
esse nome. Ele diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando a gente vai para Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, a gente vê o anjo Gabriel repetir essa promessa a José. Já falei sobre isso aqui também. Mateus 1, 22 e 23. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Gabriel está explicando para José, porque José tentou fugir de madrugada para largar Maria, dizendo: ela me traiu. Apareceu grávida e não é meu. E hoje aparece para ele e diz: não tema receber Maria. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora, quando a gente pega esse nome Emanuel, ele vai muito além. Porque o nome Emanuel não é só Deus conosco. Se você pegar esse nome, você dividir, eles são 3 nomes juntos. E na profundidade da interpretação desse nome, na sua exegese mais profunda, ele vai significar mais do que Deus conosco. Ele vai significar Deus dentro do homem. É interessante porque Jesus é profetizado como Emanuel, mas ele não recebe o nome de Emanuel. O nome que Gabriel ordena tanto a Maria quanto a José para registrá-lo é o nome de Yeshua. Chegou para nós aqui como Jesus. É uma questão de transliteração. Yeshua é o mesmo Yoshua ou Josué, como a gente está acostumado a chamar. Josué no hebraico, Yeshua no grego aramaizado. Chegou para a gente no português como Josué e Jesus. É o mesmo nome. E quer dizer o Salvador. É interessante porque ele diz: olha, é o nome dele, Emanuel. Chega na hora do registro, o anjo diz: batiza como Jesus. Registra como Jesus. Chama de Salvador. E por quê? Porque Emanuel também não era um nome, era uma característica. E qual era a característica dele como Emanuel? Era que ele habitaria dentro do homem. Era que ele estaria conosco. Quando a gente vai para a promessa dele, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ele vai dizer: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou do mundo. Amém. Quando o anjo profetiza, quando Isaías profetiza e o anjo repete a profecia, dizendo o nome dele será Emanuel, ele está dizendo para José, José, ele vai vir num plano físico. Por isso o nome dele não pode ser Emanuel agora. Ele vai vir como um Salvador. Vocês vão vê-lo, vocês vão tocá-lo, vocês vão abraçá-lo. Mas haverá um dia, e aquele remete ao dia que Jesus sobe de volta para a glória e envia o seu Espírito em Atos 2, em que ele estará dentro do homem. Haverá um dia em que ele será o verdadeiro Emanuel. É o que o anjo está profetizando para José aqui em Mateus. Em que ele estará dentro do homem, em que ele estará convosco. E isso Jesus profetizou, né? Antes de partir, Mateus 28, ele diz: eu estarei convosco até o final. Ele vai, os discípulos passam 10 dias órfãos, 10 dias desesperados, 10 dias sem direção. Toma a frente, vai lá e escolhe um substituto para ajuda sem ninguém mandar. Os discípulos estão perdidos, mas eles continuam orando. E em Atos 2, a Bíblia diz: estando eles orando no cenáculo, eles revistam línguas repartidas como que de fogo. E um vento impetuoso que vem chegando do sul, como de um vento impetuoso. O Espírito começa a encher a casa de novo. Ele agora está entrando. Quando você vai para João 14, eu falei que esses 4 capítulos iam ser fortíssimos. Em João 14 ele diz assim: o Espírito já está convosco. Ele está dizendo: eu já estou com vocês. Se é Deus convosco, eu já estou com vocês. Mas ele vai mais além e diz assim: aquele que está convosco estará em vós. Aquele que um dia caminhou do lado dos discípulos fisicamente, mas não podia estar em 2 lugares porque estava limitado às limitações físicas da terra. E que o discípulo tinha que atravessar a cidade ou correr de um estado para o outro para poder ouvir o seu sermão. As pessoas tinham que correr atrás dele de um lado para o outro para encontrá-lo. Ele diz: hoje eu estou convosco, mas um dia estarei em vós.
diz: onde eu estiver, estará vós também. Porque hoje, enquanto a gente caminha sem precisar correr de um lado para o outro, como vagabundo, como andarilho, Ele vem caminhando dentro do nosso coração, dizendo: estou convosco, estou convosco, estou convosco. Onde a gente vai declamar como salmista, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu está comigo. A tua vara e Teu cajado me consola. Ainda que eu perca todas as esperanças, eu não temerei, porque Tu caminhas do meu lado. Ainda que tudo pareça que eu vi, Ele chega com solução, dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Tudo em volta está dizendo: acabou, Ele está dizendo: eu estou aqui. Todos em volta estão dizendo: não tem jeito, Ele está dizendo: eu estou aqui. Aí surge um testemunho que aquela pessoa que teve experiência para contar do mesmo problema do céu. Ou assim: não, eu conheço alguém que teve isso aí e morreu. Não, eu conheço alguém que teve isso aí e não teve jeito. Ah, eu conheço alguém que passou por isso e não venceu. Chega aquelas pessoas com um monte de testemunho. Lázaro vai resumir isso no seu primeiro DVD, dizendo assim: o diabo sempre manda alguém na tua casa. Ele foi mais radical. Mas no meio desses testemunhos, ele está lá dentro dizendo para você: só me escuta. Só me escuta, porque um dia eu estive do teu lado, mas hoje eu caminho dentro do teu coração. É por isso que a gente tem dificuldade de ouvir Ele, porque a gente fica esperando uma voz que vem de fora para dentro, enquanto Ele está gritando aqui dentro: eu estou aqui. Eu estou aqui. Você deita para dormir, você leva os problemas tudo para o travesseiro e fica lá desesperado, sem sono, sem saber o que vai acontecer no outro dia. Lá dentro do teu coração, que está acalmando ao longo das horas que avançam para a madrugada, ou que está desesperando pela insônia, Ele começa a clamar lá dentro, dizendo: filho, me escuta, tenha paz, porque eu estou contigo. Não tenha medo, tem de bom ânimo, porque eu venci por você. Vai muito além a profecia que diz: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque enquanto o mundo desespera, a gente corre para a oração. Enquanto o mundo fica depressivo, o crente que entende o que é ser crente corre para o joelho. Enquanto o mundo vai para o viaduto se matar, a gente corre para a igreja, dá para o joelho e chora na presença dele. Enquanto o mundo acha que acabou tudo, que é o fim de tudo, que vai só piorar as coisas, a gente está aqui planejando ir para o céu. Aleluia! Quando alguém ouve as notícias a longo prazo, dizendo: a água vai acabar isso, vai acabar aquilo outro, a gente pega a palavra e começa a ler: ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais morte, mas Ele governará sobre nós, e nós estaremos para sempre diante dele, dizendo: santo, 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 Senhor dos exércitos. Aquele que um dia esteve com os discípulos, hoje está em nós. Não é mais conosco, é em nós. É habitando dentro de nós. E dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu caminho contigo. Quantas vezes você se sente só? Quantas vezes no meio das aflições você olha e não vê o Senhor? Eu estou querendo ver Ele com os meus olhos, mas Ele está dentro de você. Eu estou procurando Deus e não acho, irmão. Olha no fundo do teu olho no espelho e você vai ver lá. Vai lá com aquele olho lacrimejante, para de frente do espelho e começa a dizer: porque está batido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, que eu ainda vou louvá-lo. Espera em Deus, que eu ainda vou adorá-lo. Começa a olhar para o espelho no fundo do teu olho e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado, eu decido me alegrar do Senhor. Começa a olhar para aquela circunstância e dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim vai se levantar para solucionar a minha causa. Talvez humanamente não tenha mais jeito, talvez por
derrama diante dele agora, se derrama diante dele agora. Nós chegamos a essa casa, Jesus. Nos aproximamos do fim do ano. Faz poucos dias, Pai, nós estaremos aqui, Deus, celebrando a passagem de ano. Mas nós queremos nos colocar diante de Ti agora com todos os nossos anseios, com todas as nossas aflições, com todas as nossas situações, com tudo aquilo que nos fez esquecer, Pai, que o Senhor estava conosco. Tua palavra diz que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Muitas vezes nós só lembramos das coisas que trazem dor, nós só lembramos das coisas que trazem aflição, das coisas que trazem desespero, Pai. Mas nós queremos colocar a nossa ansiedade diante de Ti agora. Nós queremos despejar no Teu altar toda a nossa ansiedade e acreditar que o Senhor já tem cuidado de nós. Confiar que o Senhor já está em nós e já está fazendo por nós aquilo que não conseguimos fazer. Nós queremos confiar no maravilhoso que o Senhor é. Queremos confiar em Teus conselhos. Queremos confiar no Teu poder. Queremos confiar na Tua experiência eterna. Queremos confiar na paz que o Senhor governa. Queremos confiar na promessa de que estaria conosco e mais até a consumação dos séculos. Queremos confiar no Teu poder salvífico, Pai. Queremos confiar no Teu poder que vem sobre nós, no Teu poder que nos pega por dentro, nos transforma em meio a situações que deveríamos estar desesperados. Nós clamamos nessa noite que a Tua paz não saia de nosso coração, que a Tua paz não
não saia de dentro de nós, que a tua paz não saia, Deus, do nosso íntimo, mas que a gente consiga confiar em Ti, no meio das mais diversas adversidades. Derrama teu Pai sobre nós, em nome